Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou o pastor Júlio Rocha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. É a primeira vez que você está por aqui, caiu de paraquedas? Seja muito bem-vindo. Quero pedir a sua ajuda já de antemão. Aqui você chega pagando, tá bom? Deixa a sua inscrição pra gente aí para poder ajudar esse canal a propagar a palavra do Senhor com mais ênfase, com mais graça, a mais pessoas, amém? Não te custa nada e abençoa grandemente a minha vida e a vida de todos que já estão inscritos também, amém? Deixe também o seu like nesse vídeo para ajudar que ele seja impulsionado pelos mecanismos do YouTube para que outras pessoas possam assisti-lo, amém? Você viu? Não paga nada, né? Paga, mas não paga nada, amém? Meus irmãos, o vídeo de hoje é uma apologia à fé cristã, é a apologia bíblica à salvação em Cristo Jesus. É Jesus quem salva, não é a Igreja Católica Romana quem salva, não é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus quem salva, não é a Igreja do Evangélico Quadrangular quem salva, nem a Batista, nem a Metodista, nem a Presbiteriana. Igreja não salva, igreja propaga a salvação. Quem salva é só Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso? Assista esse vídeo que eu vou mostrar para você e você vai entender o propósito desse vídeo. Olha a ousadia desta jovem pregadora. Assista aí. Nós somos a única igreja em todo o mundo, Fabiano. Em todo o mundo as pessoas podem adorar a Deus em espírito, mas em espírito e em verdade só na Igreja Católica com a presença da Eucaristia. Tem gente que fala por aí, eu adoro Deus em espírito e em verdade. Não adora não, filho. Em espírito e em verdade só na Igreja Católica com a Eucaristia. Agora lembra da palavra: eis que é chegada a hora que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Se aqui na Igreja Católica é onde nós podemos adorar Deus em espírito e em verdade, no final dos tempos, Deus acabou de me dar uma revelação agora. No final dos tempos, a barca de Noé será a Igreja Católica. Muito bem, meus irmãos, puderam ver aí, né? Que ousadia. E o povo gosta, né? Pelo jeito, irmãos, falta de Bíblia, né? Não é só nas igrejas evangélicas, né? Em todo lugar. Sempre tem quem vai aplaudir palavras bonitas, sem checar, sem mensurar, sem ruminar, né? Sem degustar aquilo que está sendo ingerido. Essa é a minha briga aqui, né? Pregando a palavra do Senhor para os irmãos toda semana, por vídeos que os irmãos podem encontrar aí nas minhas playlists, os mais de 100 vídeos já que nós subimos aí, pregando a palavra do Senhor, amém? Essa é a minha briga. Nós temos que analisar tudo e reter o que é bom. Essa menina é nova, né? Com certeza ela vai amadurecer ainda, mas embora a sua eloquência, embora aí, né, o seu entusiasmo, né, ela fala algumas coisas que parecem, né, que demonstram a sua falta de maturidade, até desconhecimento histórico acerca da sua própria denominação e acerca principalmente do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de pontuar as duas coisas que ela falou no seu vídeo. Em primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade, segundo ela, só na Igreja Católica e com a presença da Eucaristia. Irmão, isso isso nos leva por um caminho que não é muito bom, porque igreja não salva, e não foi isso que Jesus quis dizer quando ela cita o Evangelho de João, capítulo 4, né, verso 23 e 24, se não me falha a memória, e ela cita que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e para adorar em espírito e em verdade, só na Igreja Católica. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus faz uma correlação entre adoradores de diversos deuses em contrapartida aos adoradores do Deus único e verdadeiro expresso na pessoa dele, na pessoa do próprio Jesus, o verbo que se fez carne, amém? Então está falando de adoração a Deus, adoração a Jesus. E se for falar de local, se for falar de lugar, aí que está totalmente errado. Primeiro, porque a Igreja Católica não existia naquele tempo. E segundo, pelo desconhecimento bíblico dessa jovem, ela não notou que o próprio conceito de lugar, Jesus falou, não é neste monte que vocês vão adorar, nem no monte de Jerusalém. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores, ou seja, não está preso a espaço, não está preso a coisas físicas. A questão de adoração está presa ao Deus único e verdadeiro que criou os céus e a terra. Amém, meus irmãos?
E quando ela fala em Eucaristia, aí nós temos um problema, né? A Eucaristia, para os irmãos que são evangélicos e que nunca foram católicos, para poder entender, é mais ou menos como se fosse a nossa Santa Ceia, amém? É um momento de comunhão ali, aonde a Igreja Católica criou a doutrina da transubstanciação, que é nada mais, nada menos do que a alteração da substância do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus. Quando Jesus fala, por exemplo, nos evangelhos, né? A minha carne e o meu sangue, né? O pão e o vinho relacionado à carne e o sangue de Jesus, eles tomam na transubstanciação isso como ipsis literis, ou seja, no ato da comunhão, no ato aí, né, da Eucaristia, o pão vira o corpo de Jesus e o vinho vira o sangue de Jesus. O que, pasmem, muita gente, inclusive nas Assembleias de Deus, levam isso como verdade. Amém, meus irmãos? Muita gente, isso é um mito, tá? Isso é um mito, eu vou falar sobre isso lá em É Mito no outro quadro, uma outra oportunidade. Muitas pessoas acham que o vinho é o sangue de Jesus e o pão é o corpo de Jesus. Não, não é. Amém? Não é. A transubstanciação, que é uma doutrina católica, quem prega isso. Amém? Portanto, a transubstanciação não é uma doutrina bíblica, é um dogma católico surgido aí durante a história da igreja nos primeiros séculos. Portanto, trata-se de uma tradição e não de uma doutrina bíblica. Essa moça, quando ela fala que adorar em espírito e em verdade é só na igreja católica, ela está pregando tradição e não está pregando a Bíblia. Pois muito bem, a transubstanciação fala da transformação literal do vinho e do pão em sangue e corpo de Jesus Cristo, respectivamente. Já na época da Reforma, surgiu a teoria de Lutero e falou, não, isso está errado. Na verdade, o que acontece é uma presença de Deus junto com o pão e com o vinho, que nós vamos chamar de consubstanciação. Portanto, a maioria dos reformadores, naquela época, no século XVII, negou a ideia de transubstanciação da Igreja Católica e criou-se, então, a consubstanciação, que é uma presença conjunta de Jesus Cristo na Santa Ceia, né, junto com o pão e o vinho. Ou seja, naquele momento Jesus estava presente. Quer dizer, de resto não estava, né? Então é complicado também. Zwinglio, um dos reformadores, foi contra essa posição e Calvino também foi, por incrível que pareça. E eles trouxeram à lume a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento de Jesus, que não é transubstanciação e nem consubstanciação. Trata-se, na verdade, de um memorial para lembrar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Amém? E Jesus não precisa estar presente só no ato da Santa Ceia, consubstanciação, e nem da Santa Ceia se transformar no corpo e no sangue de Jesus, ipsi literis, como a transubstanciação, porque Jesus já está conosco todos os dias. Então, Zwinglio e Calvino, eles dão aí ênfase à interpretação acertada, segundo Jesus disse, comei e bebei, fazer isso em memória de mim. É memória, é um memorial que recorda a morte de Jesus, a sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão aos céus e o seu breve retorno para nos buscar, para estarmos com ele. Amém? Portanto, fica aí amplamente refutado e também registrada a imaturidade e a inverdade proferida por esta menina em pontuar adoração em espírito e em verdade só na Igreja Católica, o que é um erro, e com a Eucaristia baseada na transubstanciação, o que é um erro ainda mais grosseiro, inclusive do ponto de vista bíblico, literalmente, porque está registrado e está doutrinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma outra grande bobeira, entre aspas, que foi colocado aqui, logicamente não é nada pessoal contra a mocinha, né, contra essa adolescente, essa jovem, ok? E sim contra a ideia que foi propagada e aplaudida por muitas pessoas e até porque o vídeo se tornou de domínio público, ok? Portanto, você que é católico, católica, não fique triste comigo, estou só aqui fazendo uma apologia à fé cristã protestante, segundo o nosso ponto de vista, segundo o que a Bíblia nos ensina. Em segundo aspecto, ela nos diz o seguinte, que recebeu uma revelação de Deus, essas revelações são perigosas, né, porque ela tem que ter base bíblica, mas ela diz que recebeu uma revelação de Deus que a barca de Noé, ou a arca, né, ela citou ali como barca, mas está valendo, não tem problema nenhum. A barca de Noé dos últimos dias é a própria Igreja Católica, e só vai se salvar quem subir nesta barca. Irmãos, é complicado
fazer uma afirmação dessa, né? Se conhecer a história da Igreja Católica, desta barca, né? Trata-se aí de uma grande mentira, e se não conhecer, trata-se de uma grande ignorância com respeito à história da própria igreja. Porque a história desta barca que esta jovem mencionou, ou seja, a Igreja Católica Romana, ela vai nos levar por um caminho de descobertas que não justificam a eficácia toda desta barca que essa jovem colocou como o único meio de salvação para esses últimos tempos. Ok? Se nós considerarmos que a Igreja Católica não mudou tanto assim, de acordo com a sua tradição, de acordo com a sua história, nós temos aí pelo menos dois grandes grupos de problemas aí enormes para considerarmos. Primeiro, se nós considerarmos que qualquer dogma ele tem que estar pelo menos consubstanciado com as Escrituras para ser uma boa tradição, e heresia é tudo aquilo que está diferente, está contra as Escrituras, nós encontraremos nos dogmas católicos, nós encontraremos na história da Igreja Católica um caminhão de coisas que estão em desconformidade com as Escrituras. Eu diria veneração a mortos, veneração a santos, maliolatria, idolatria, a questão do papado, que é o vicário, esse termo vicário que significa geral de Cristo na terra, né? E muitos outros, ok? Portanto, está repleto do que, do meu ponto de vista, do ponto de vista protestante, a questão das indulgências, a questão da cristianização pela espada, a cristianização forçada, questão de perseguições, questão da Santa Inquisição, e, meu irmão, um caminhão de coisas estão abarcadas, para usar aqui o joguete, né, de que a menina falou da barca, estão abarcadas aí dentro dessa questão de heresia que é diferente da Bíblia e que a Igreja Católica tem por seus dogmas, por sua tradição e por sua história. Irmãos, infelizmente, história é a ciência que registra os fatos. Estou cansado de dizer isso aqui no canal. Aconteceu, alguém escreveu, virou história, virou documento. Isso vai passar anos e as pessoas vão se lembrar, pelo menos aquelas que buscam ler e se aculturar de alguma forma, se apossar dessas informações, acerca desses fatos que ocorreram. Infelizmente, são coisas que a Igreja Católica ela não pode apagar do tempo, nem do espaço e nem da história. Isso nos leva para o segundo grande grupo de problemas desta barca, que segundo essa moça, é o único meio de salvação para essas pessoas. Por quê? Essa barca que salva muitas pessoas, conforme essa moça mencionou, ela parece que tem alguns problemas de seletividade. Ela parece querer optar por algumas pessoas e por outras não. Não é uma barca que possa caber todo mundo. Deveria haver justiça em citar isso, né? Deveria ser lembrado isso também nesta preleção. Não sei se foi o caso, não sei se as pessoas querem saber disso, mas eu vou fazer questão de lembrar para vocês que durante a história parece que esta barca católica perseguiu os judeus e não queria de jeito nenhum e não quer de jeito nenhum que judeus entrem no reino dos céus, né? E houve uma perseguição histórica implacável, medonha contra os judeus, por ser eles aqueles que, segundo a Igreja Católica, negaram o Senhor Jesus Cristo e entregaram ele à morte. Isso quem estuda história eclesiástica, vai se relembrar disso que eu estou dizendo. Parece que nesta barca romana, nessa barca da Igreja Católica, não tem lugar também, ou não tinha lugar na história da Igreja para ciganos, né? Porque foi perseguido na Inquisição, foi rechaçado, foi morto, né? Aqueles que acusados de bruxaria, né? E por não coadunar com as tradições católicas, os ciganos foram quase extintos, né, por séculos, né, frente à Igreja Católica. Os índios parece também, né, aqueles que não queriam ser cristianizados, parece que foram, não estou falando de evangelismo, tá, irmãos? Estou falando de cristianização, amém? Se você estudar, por exemplo, a história do cristianismo nas Américas, você vai ver um grande banho de sangue, você vai ver uma cruz pendurada do lado de uma espada, amém? Ou seja, trazendo o evangelho pela guerra, o que Jesus de fato não ensinou, amém? O que é extrabíblico, e eu vou dizer mais, é antibíblico mesmo, amém? Os índios, né, que foram severamente castigados, perseguidos, mortos pelos jesuítas, né? Parece-me que a Igreja Católica, essa grande barca, não queriam esse tipo de pessoas aí dentro desta barca. Os bebês pagãos,
né? Que na idade das trevas, né? Chamada idade das trevas da história, né? Aí do principado da Igreja Católica, né? Os bebês pagãos, né? Que não tinham o batismo, não tinham salvação pelo batismo, né? Eram condenados ao limbo, ao inferno, né? Esses bebezinhos também parece que não tinham lugar nessa barca. O que dizermos sobre as moças donzelas, né? Violentadas, as freiras no convento, violentadas por papas, violentadas por padres, né? Por frades e por muitas outras pessoas. Parece também que essa arca não era lugar para essas pessoas, né? E que dizer também de pessoas que não tinham posse na época da Reforma, por exemplo, para comprar a sua indulgência, para comprar o seu lote no céu. Essas pessoas parecem também que não eram benquistas na arca. Irmãos, tem muita coisa, né, para nos mostrar, com base na história, que a ciência que registra os fatos, que de fato essa barca da Igreja Católica, se ela é um meio de salvação, ela contém muitos furos, né? Não entre, porque você vai afundar. Amém, meus irmãos? Eu não estou aqui, com muito carinho, eu quero dizer para você, eu não estou aqui advogando a favor de uma igreja evangélica contra a Igreja Católica. Eu estou somente refutando uma fala de uma moça que se tornou pública para dizer que salvação é só na Igreja Católica. E eu já adiantei aqui no vídeo, igreja não salva, instituição não salva ninguém. Este evangelho pregado, entre aspas, ele é errado, é um falso, é um pseudo-evangelho. Quem salva é Jesus. Símbolo da arca na Bíblia não é igreja, símbolo da arca na Bíblia é Jesus. Amém? Símbolo de salvação, de adoração na Bíblia é Jesus. Certa feita, João queria adorar um anjo pela imensidão das revelações do Apocalipse. O anjo falou para João: levanta, rapaz, adora a Deus. Eu sou conservo como você. Amém? Anjo não é digno de adoração. Maria não é digno de adoração. Igreja Católica não é digna de adoração. O único digno de adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se te alegra eu falar sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, aonde Jesus é o centro e Jesus é a salvação, deixa o seu like. Amém? Se não te alegra isso que eu estou dizendo, eu não posso fazer muita coisa por você. Eu prefiro ficar com as escrituras, meus irmãos. Amém? Mas mesmo assim, com muito carinho, eu quero que você pense no que essa garota disse e no que eu estou dizendo aqui com base nas Sagradas Escrituras. Pegue a sua Bíblia nas mãos e procure saber de tudo que eu estou falando aqui. E um bom livro de história também. Você vai ver que tudo que eu estou falando é verdade e não tem forma nenhuma aqui, nem de discriminação aos católicos e muito menos de discriminação religiosa. Amém, meus irmãos? Bom, partindo já para os finalmente desse vídeo, eu creio que é uma menina nova, ela tem muito que aprender ainda. Eu creio que ela um dia vai amadurecer e oro para que chegue ao pleno conhecimento da verdade, chegue a Jesus, a conhecer Jesus de fato, para saber o que realmente ela disse, o que realmente Jesus é. Também nós vimos que o Evangelho trata de anunciar Jesus como a verdade a ser seguida e também a arca que salva as pessoas, porque 4:14 de Atos fala que em nenhum outro há salvação. Amém? Nenhum outro, nenhuma outra. Amém? Só em Jesus. E por fim, nós vimos também que todas as igrejas, todas as denominações em si, ela tem uma história, ela tem um legado, tem uma história, e que no caso da Igreja Católica Romana, que é, no caso, uma igreja antiquíssima, é uma igreja cheia de falhas, cheia de buracos mal resolvidos na história, e que não pode ser arca para ninguém, porque trata-se de uma barca furada, infelizmente, por conta de tudo que ela fez no passado, e que, acredite, eles ainda creem neste presente. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, nos ajude, se inscreva nesse canal aqui embaixo no botãozinho vermelho para que você possa nos ajudar a pregar a palavra do Senhor e levar esse estudo e muitos outros a mais pessoas. Deixe também o seu like para que esse vídeo seja recomendado às pessoas do YouTube. Amém? Se você quiser, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, podendo nós responderemos assim que possível. E também, se você quiser, pode compartilhar esse vídeo, você também estará nos ajudando a propagar a palavra do Senhor. Dessa forma, interagindo com o canal, tanto você quanto eu fazemos o nosso papel de cristãos, levando palavra boa às outras pessoas e levando luz a este mundo. Amém, meus irmãos? No mais, que Deus abençoe a sua vida e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.